Estimados irmãos espíritas e não espíritas, que a paz do Divino Mestre seja a nossa fonte inspiradora maior na compreensão e aplicação das lições que possamos conquistar hoje, conduzindo-nos pelo caminho certo e seguro da evolução espiritual, único passaporte para a felicidade plena que todos almejamos. Foi-nos solicitado refletir com os estimados amigos e irmãos em Cristo a passagem do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, na qual ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Antes de entrarmos propriamente na reflexão desta passagem, vamos conhecer um pouco da cidade de Corinto. Corinto é uma cidade da Grécia, da região do Peloponeso, que surgiu na era neolítica, portanto, em torno de 6.000 anos antes de Cristo, e que teria sido fundado por Corinto, filho de Zeus, segundo a tradição mitológica grega. Corinto era uma cidade grande. Nela haviam aproximadamente 250.000 habitantes. E ela foi uma das cidades mais prósperas da Antiguidade Clássica. Em Corinto haviam 2 grandes templos. O templo de Afrodite, deusa do amor, e um templo de Apolo, deus da música, do canto, da poesia e da beleza masculina. Diz a história que havia no templo da deusa Afrodite 1.000 sacerdotisas que, aos finais de tarde, desciam até a cidade e vendiam seus corpos, cultuando dessa maneira o sexo. A cidade era conhecida pela sua luxúria e por sediar os jogos istmicos, que eram jogos realizados a cada 2 anos em honra ao deus Poseidon, o deus do mar, das águas. Corinto é citada no Novo Testamento da Bíblia como uma das cidades visitadas pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. De acordo com o livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo, quando esteve nessa cidade, em sua segunda viagem missionária, estabeleceu nela uma igreja. E mais tarde, possivelmente, escreveu 4 epístolas aos cristãos desta congregação por ele fundada, dando-lhes vários conselhos pastorais. Mas dessas 4 epístolas de Paulo, apenas 2 estão no cânon bíblico. A segunda e a quarta, e que representa no cânon bíblico a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Vejamos a primeira carta. Para entender a parte, precisamos conhecer o todo. O capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios está dividido em 2 partes distintas. A primeira parte nós podemos denominar de problemas entre os crentes. Então, eram aconselhamentos, orientações, esclarecimentos que Paulo enviava aos coríntios no sentido de minimizar os problemas entre os crentes.
Então, nesta primeira parte, além do diagnóstico das querelas entre os habitantes de Corinto, melhor dizendo, que à época já somava as 250 mil pessoas, como eu falei anteriormente, traz advertências justas e esclarecedoras acerca do amor e da justiça que os homens devem praticar entre si e as consequências naturais do descumprimento dessas normas do Cristo. 11 versículos são dedicados a essa primeira parte do capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A segunda parte podemos denominar de imoralidade sexual, em que Paulo vai fazer duras advertências sobre essa questão. E ele inicia precisamente no versículo 12, já dizendo: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Vale observar que Paulo usa o vocábulo tudo, um pronominal indefinido que significa a totalidade das coisas, totalidade dos seres, segundo o dicionário da nossa língua portuguesa. Ora, a totalidade das coisas ou dos seres indica que não há regime de exceção. Tudo completo, não é exceção a ninguém e a nada. E nós precisamos entender que na qualidade de criaturas do Criador, somos parte desse tudo. E a totalidade significa nossa imersão no universo e do universo em nós, conquanto ambas as dimensões se interpenetram. E quando eu estou falando de universo, eu estou falando de Deus. Eu em Deus, Deus em mim. E vamos considerar que Paulo era um gnóstico. Daí, esta interpretação que procuramos dar neste momento. Nesta segunda parte do capítulo, Paulo insiste em advertir os riscos e condenar as práticas excessivas no sexo, na glutonaria, na bebida, enfim, nos chamados prazeres terrenos. Mas a principal lição do apóstolo está no destaque subliminar que ele imprime ao livre-arbítrio. Porque quando ele diz tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, ele está naturalmente atraindo a nossa atenção para a escolha. E escolher é livre-arbítrio. Então vamos refletir sobre o que vem a ser livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi algo construído na história evolutiva do homem. Nenhum espírito foi criado por Deus com o livre-arbítrio pronto. Mas as experiências da vida desse espírito, no seu périplo reencarnatório, estas experiências foram paulatinamente construindo esse atributo no espírito. Segundo o dicionário Roaice da língua portuguesa, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, isenta de motivo ou de causa determinante. Livre-arbítrio é a liberdade de agir e que está condicionada, portanto, à vontade. Então esse é um elemento essencial na questão do livre-arbítrio.
a vontade, porque dele derivará a escolha. Segundo o Espiritismo, livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. De acordo com o que a gente lê no item 16 do capítulo 3 de Obras Póstumas, de Allan Kardec. Segundo a questão 780A de O Livro dos Espíritos, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Significa dizer que quanto maior a minha capacidade de decidir, de escolher, maior é a minha responsabilidade sobre aquilo que eu faço. E claro que tudo isso se processa dentro de um ambiente de inteligência. Não importando aqui a quantificação dessa inteligência. Então, aqui neste conceito, lá do Livro dos Espíritos, aparecem dois elementos importantes: inteligência e responsabilidade. Evidentemente que o conceito de responsabilidade está diretamente associado ao conceito de liberdade. Pois toda liberdade precisa ser exercida de forma responsável, sem o qual a criatura incorre em grave erro e por este erro será punida. Mas aqui nós precisamos diferenciar liberdade com ética de liberdade com moral. Não significam a mesma coisa, elas são diferentes. Liberdade com ética é a autonomia de agir em função do que se quer e do que o outro espera que se faça. Liberdade com moral é agir no bem, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Você pode dizer, mas isso é um jogo de palavras. Mas não é. Porque os sentidos são diferentes. Minha liberdade com ética se expressa quando eu ouço a confissão de alguém e a mantenho em segredo. Porque eu sei que esse alguém espera isso de mim. Esse alguém confia em mim, por isso contou o segredo. E eu estarei exercendo a minha liberdade com ética quando eu mantiver em segredo esta confissão que me foi feita. Por outro lado, a minha liberdade com moral se manifesta quando trato os outros com justiça, para que um dia eu por eles seja tratado com a mesma justiça. A liberdade humana é relativa, porque o limite da manifestação da vontade individual se encerra quando começa a liberdade alheia. O velho ditado popular, a minha liberdade termina quando a do outro começa. Esse binômio liberdade-vontade foi bem explicado pelo filósofo Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., quando ele disse: tanto a virtude como o vício
dependem da vontade do indivíduo. Onde estamos em condições de dizer não, podemos também dizer sim. Então, olha o que o Aristóteles deixou para a gente. Tanto a virtude como o vício depende da vontade do indivíduo. Vontade é o elemento soberano. Onde estamos em condição de dizer não, podemos também dizer sim. Ou seja, depende da vontade. E o Aristóteles diz mais, de forma que, se cumprir uma boa ação depende de nós, dependerá também de nós não cumprir uma ação má. Então isso é sensacional. A mesma liberdade que eu tenho de fazer o bem é a que eu tenho de não fazer o mal. Agora, para isso interfere a vontade. Não é apenas a liberdade, mas a vontade. Então eu tenho que ter vontade de fazer o bem e para isso eu tenho liberdade. Eu tenho que ter vontade de não fazer o mal e para isso eu tenho liberdade. A gente observa que o intelecto humano deve sempre ter prioridade sobre as paixões, porque a maioria dos nossos erros são gerados em função dessas paixões desordenadas que nós alimentamos. Se não fosse isso, o erro não aconteceria. Mas tudo depende da vontade. Na língua portuguesa, vontade é o sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade. Vontade é aspiração, vontade é anseio, vontade é desejo. Por outro lado, a paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Sabe onde está escrito isso? Na questão 907 de O Livro dos Espíritos. Então veja que lá a espiritualidade, colaboradora de Kardec, disse que a paixão está no excesso aliada à vontade. E que ela foi colocada em nós para que nós fizéssemos o bem, mas como nós não a educamos e não sabemos utilizá-la, ou a utilizamos mediante abusos, acabamos causando mal. O filósofo alemão Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804, afirmou com propriedade: a pessoa pode perfeitamente fazer uso do seu livre-arbítrio sem intervenções de outrem, caracterizando a liberdade, mas o fará com segurança se tiver conhecimento e consciência dos limites de sua liberdade. Vê que interessante. Quando ele coloca a conjunção adversativa, mas o fará com segurança, ele primeiro diz que cada pessoa pode fazer uso do seu livre-arbítrio sem que ninguém tutele esse uso. Intervenha, interfira. Mas para ele agir com livre-arbítrio, de forma segura, ele precisa ter plena consciência dos limites da sua liberdade. A minha liberdade termina quando começa a do outro. Infelizmente, há quem deseje relacionar o livre-arbítrio com determinismo, afirmando que tudo em nossa vida já está pré-determinado e que a fatalidade do destino é inexorável.
posso garantir que é um ledo engano. Determinismo é diferente de livre-arbítrio. Basta que apreciemos a questão 872 do Livro dos Espíritos para que deduzamos que o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. E os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Não. Isso seria determinismo. Os atos errados que se pratica são consequência de uma escolha mal feita. O crime que se pratica é consequência de uma escolha mal feita. Não tem nada a ver com destino. O homem pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas qualquer que seja o meio, em ambas as situações, ele vai ter sempre a liberdade de agir ou não agir. Por isso é importante a vontade, por isso é importante o livre-arbítrio. Retomando lá os conceitos da liberdade com ética. Assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade e na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. Eu, enquanto espírito, escolhi na erraticidade todas as provas que preciso passar. O véu do esquecimento não me permite sabê-las depois que eu adquiro a condição de encarnado. Mas na condição de encarnado, eu tenho dentro de mim a faculdade de ceder ou de resistir a esses arrastamentos para o mal. Eu vou poder sempre escolher entre o bem e o mal, fazendo uso do livre-arbítrio, fazendo uso da vontade, da liberdade. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam, por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos em função de depender do homem esse resultado. Depender de que forma? Pela prudência de cada um para modificar o curso das coisas. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral, porque na vida moral tudo é escolhido. Tudo na vida moral depende das escolhas. Mas voltemos à carta de Paulo. O ser humano é o único dotado de razão e por isso ele é chamado de racional. E ser racional é raciocinar com sabedoria, é saber discernir, é pensar, utilizando o bom senso e a lógica antes de qualquer atitude. E vejam como isso é importante para o espírita, porque a nossa doutrina é da razão. Daí porque o bom senso e a lógica se impõem de maneira firme e decisiva em qualquer atitude, em qualquer conduta que venhamos a tomar. Mas é fato também que para discernir, pensar, fazer, eu preciso do conhecimento. E o conhecimento se adquire pelo estudo e pela observação. Todavia, boa parte de nós
não age com a sabedoria necessária para evitar problemas e dissabores que são perfeitamente evitáveis. Nós poderíamos evitar muita coisa se tivéssemos um pouco mais de bom senso, um pouco mais de sabedoria, se escolhêssemos melhor. Que muitas das coisas que nos acontecem são plenamente evitáveis. Costumeiramente, agimos antes e pensamos depois, tardiamente. Quando então percebemos os resultados desastrosos da nossa ação, resultados esses que vão nos infelicitar. Paulo, apóstolo, tinha a lucidez da razão quando advertia com sabedoria: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é de uma clareza meridiana. Só não vê quem não quer. Ele quis dizer com isso que tudo nos é permitido, mas que a razão nos deve orientar que nem tudo nos convém. Eu posso beber bebida alcoólica? Posso. Tenho a liberdade de consumir. Agora eu devo? Não. Meu velho pai dizia, com muita sabedoria: Deus dá juízo ao homem, a bebida tira-o. Do ponto de vista físico, quando comemos ou bebemos algo que nos faz mal, não pensamos no depois. Mas esse depois é fatal. Se o nosso organismo, por exemplo, é frágil a certo tipo de alimento, devemos pensar nas consequências antes de ingeri-lo, mesmo que a nossa vontade diga o contrário. Mesmo que a gula fale mais alto, a sabedoria da escolha impõe pensar nas consequências. Você está ali diante de alguma coisa que você gosta muito de comer, mas você sabe que não pode, que não deve, mas a vontade é muito grande. Você pergunta para você: e agora? E depois? Como vai ser depois que eu comer esta comida? Aí eu posso me lembrar da gaseificação que o alimento pode provocar, do mal-estar, de distúrbios de natureza gastrointestinal. Posso pensar até na obesidade, vai que de repente eu estou comendo alguma coisa extremamente calórica. Vamos para outro exemplo. Nós que vivemos sob a ditadura do consumo, quando sentimos vontade de usar o cartão de crédito pela facilidade que ele oferece, a pergunta é: costumamos pensar no depois? Ou seja, no dia que chega a fatura? Costumamos pensar: como vou pagar essa conta? Quando nós recebemos o convite das propagandas para o consumo desenfreado, nós costumamos ponderar racionalmente sobre a necessidade da aquisição ou compramos de imediato, para depois descobrir que não precisávamos daquilo que compramos? Liberdade, vontade, livre-arbítrio, escolha, se repetindo naturalmente nas circunstâncias da vida. Se temos vontade, por exemplo, de fazer uso de drogas, sejam elas socialmente aceitas ou não, pensamos no depois do consumo? Perguntamo-nos: será que suportarei corajosamente as enfermidades decorrentes desse vício? Será que eu não vou pagar um preço muito alto
por alguns momentos fugidios de satisfação e prazer? No campo da moral não é diferente. Quando surge a vontade de gozar alguns momentos de prazer, nós precisamos pensar, e depois? Quais serão as consequências desse ato que desejo realizar? Será que as suportarei corajosamente, sem reclamar de Deus, nem jogar a responsabilidade sobre os outros? E aí, quando a cobrança chega, seja ela pecuniária ou moral, a vida nos pergunta: e agora, José? E aí retorna a questão do livre-arbítrio. Para a doutrina espírita, não há destino, não há predestinação, não há sorte, não há azar. O meu futuro, o seu futuro, o nosso futuro é construído todos os dias. Através de pensamentos, de ações, o espírito e o seu grupo cultural escolhem e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissociável do ser inteligente, que é o livre-arbítrio. Todos temos livre-arbítrio. E livre-arbítrio não tem como nós quantificarmos, mais ou menos. Ele simplesmente existe. É o uso dele que vai determinar se fizemos o bem ou o mal. A evolução é o fundamento da vida. E essa evolução ocorre pela aquisição dos conhecimentos. No sentido amplo. Conhecimento técnico, afetivo, emocional, moral, filosófico, científico, religioso e por aí vai. E como é que o espírito adquire conhecimento? Conhecimentos novos? Através das experiências, das vivências e convivências acumuladas ao longo de sucessivas situações pelas quais passa, tanto no polissistema espiritual como material. Ao somar conhecimentos novos, o ser modifica a visão que tem de si mesmo. Cada um de nós, à medida que vai adquirindo novo conhecimento, vai se vendo, se percebendo de uma forma diferente. Modifica a visão que nós temos dos outros. Modifica a visão que nós temos do mundo. Modifica a visão que nós temos de Deus. Por quê? Porque é uma ampliação da consciência. E ampliação da consciência significa evolução. O conhecimento e o comportamento resultantes das situações enfrentadas por cada um de nós delimitam um caminho próprio para cada ser inteligente. E de acordo com as escolhas, este ser inteligente vai ter experiências diferentes e, em consequência, conhecimentos diferentes, que desenham uma sequência própria que lhe confere individualidade. Ou seja, cada um de nós tem a sua própria experiência individual, indivisível e irrepetível. Na construção do perfil que caracteriza como único cada espírito, e esse perfil, ele contém inteligência, afeto, sentimento, valor, consciência. Isso tudo faz parte do espírito. Então, na construção do perfil que caracteriza como único cada espírito, a liberdade de escolha,
O exercício do livre-arbítrio é o que permite ao ser inteligente alcançar os objetivos da vida. Então veja que as nossas conquistas dependem de escolhas bem feitas, de um grande planejamento, de profundas reflexões, de entendermos que somos um ser imanente, que estamos mergulhados nesse universo, esse universo está mergulhado em nós. E nós precisamos dar atenção ao nosso Christos, de que Paulo tanto falou nas suas pregações, nas suas cartas. Emmanuel, refletindo aí sobre esse versículo da carta de Paulo aos Coríntios, que é o versículo 23, em que Paulo diz, mas nem todas as coisas edificam, lá no capítulo 28 da obra Pão Nosso, capítulo intitulado E os Fins, uma pergunta, Emmanuel diz, sempre existiram homens indefiníveis, que se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Olha que diagnóstico duro fez aí o benfeitor do Chico. Muitas pessoas acham que fazem uma grande coisa e não fazer mal aos outros. E dizem com um certo prazer, até uma certa soberba, eu não faço mal a ninguém. Mas nós não vamos ser julgados por isso. Até porque, do ponto de vista ético e moral, ninguém tem o direito de fazer mal a ninguém. Nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer, e o bem que se deixa de fazer é o mal que acontece. Diz Emmanuel, examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que não se percam na inutilidade. Então ele está chamando a atenção que, olha, presta atenção em tudo que ocorre ao teu derredor. Usando uma expressão moderna, fica ligado, fica plugado. Para que você não se torne indefinível. Ele diz, é lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo. E ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Ou seja, naquilo que você gosta de fazer, naquela tua atividade profissional, tudo que você faz nela é lícito, desde que seja para o bem dos outros. Por isso ele diz em seguida, entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. Então, o que é que está por trás disso? As minhas intenções, os meus desejos, as minhas escolhas. Eu tenho a liberdade de fazer o que bem entendo com a minha prática profissional, não obstante estar sujeito a um código de ética. Mas é preciso que eu identifique o que eu quero com aquela prática. Aí ele diz, de que valerá o primeiro, que é o homem dedicado à literatura, a produção de longas obras, cheia de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma. Isso faz a gente lembrar lá da parábola da figueira seca. Aí ele vai para o outro exemplo. Em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa, conquistada através da operosidade do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Nossa, como a gente vê isso por aí, não? Uma fortuna guardada,
para talvez ser gasta, usada sem sabedoria, quando poderia matar tanta fome, vestir tantos nus, consolar tantos aflitos. Aí o Emmanuel diz ainda: em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Nem o homem da literatura, nem o homem comerciante queriam nada de ilícito. Mas aí ele vai usar uma conjunção adversativa e o que vem depois é importante. Ele diz: todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. Uma escolha mal feita. É fato que nós somos livres. Porém, será que já temos maturidade para escolher o melhor? Não o melhor para o corpo, mas o melhor para a alma, para o espírito. Quantos de nós não nos entregamos a escolhas erradas? Queremos suprir as nossas necessidades e, portanto, resvalamos na preguiça, no desânimo, na inveja, na maledicência, nas drogas lícitas e ilícitas, no jogo, na traição, no roubo, na corrupção. E encontramos 1000 desculpas, achando que é normal. Porque todos fazem, eu vou fazer também. Esquecemos-nos de que livre é a semeadura, porém obrigatória é a colheita. Quando alguém lhe fizer uma proposta e você recusar e a pessoa redarguir dizendo: mas todo mundo está fazendo, você olha nos olhos dela e com muito amor e carinho diz: mas eu não me chamo todo mundo. Tudo que falamos, tudo que pensamos e tudo que fazemos fica registrado na nossa consciência. Conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, lá na questão 621. Quando Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos Espíritos: na consciência. Nós podemos desperdiçar uma existência inteira na futilidade, no materialismo, na incessante busca do ter, na gula, no desânimo, na sexualidade mal conduzida. 1000 modos, 1000 escolhas, postergando indefinidamente o nosso despertar. Esquecidos que estamos aqui de passagem e que todos reencarnamos com a missão de nos melhorarmos, de promovermos a nossa reforma íntima. E eu estou dizendo todos, portanto não há exceção. Chegou a hora. A transição planetária se acelera dia a dia. Estamos prontos para ela? O momento é de mudança, do velho homem para o homem novo. Um homem novo consciente de suas escolhas, desperto, que precisa, que deseja sair do pântano em que vive ou vivia para chegar à planície, para subir a montanha e alcançar os planos mais altos. Não haverá planeta regenerado enquanto houver ser degenerado. O mundo de regeneração não é uma utopia, mas ele é construído por todos aqueles que se regeneram,
Cabe a cada um de nós, que já encontramos o caminho, fazer a mudança por amor. Precisamos buscar modelos construtivos que nos ajudem a modificar as más tendências e a desenvolver o amor incondicional que existe em nós por todas as pessoas. O convite da doutrina espírita é para que saibamos escolher a melhor parte do ponto de vista espiritual. Não é a melhor fatia do bolo, físico, material. É hora de pararmos de olhar os defeitos dos outros. É hora de tirarmos a trave dos nossos olhos, buscando entender que só depende de nós, do nosso livre-arbítrio, a opção pelo bem, pelo amor e pela fraternidade. Não há terceirização. Nós somos os únicos responsáveis por fazer isso acontecer. A cada dia, traçamos o nosso amanhã. Agora, ele só será de paz, de alegria, de renovação, se dermos o primeiro passo, se soubermos o que é melhor para nós, buscando o que edifica, buscando o que nos convém. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.